E se eu te dissesse que dentro de muitos adultos se esconde uma criança que nunca cresceu, uma criança presa em um corpo de 30, 40, 50 anos, que continua fugindo das responsabilidades, evitando compromissos reais e perseguindo sonhos impossíveis, sem dar um único passo concreto em direção a eles. Não estamos falando de imaturidade ocasional, nem de espírito juvenil. Estamos falando de algo muito mais profundo e doloroso. O arquétipo do puera aeternus, a eterna criança que Carl Jung identificou como uma prisão psicológica silenciosa, um padrão que paralisa vidas inteiras, destrói relacionamentos e transforma a existência em uma eterna sala de espera, onde nada realmente começa. Hoje vamos adentrar nos cantos mais escuros dessa psicologia, explorar por que alguns homens nunca conseguem se tornar adultos completos e que consequências devastadoras essa negação do crescimento traz. Se você se interessa por descobrir os segredos da mente humana e suas emoções ocultas, se inscreva agora no Psicologia em Foco para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre sua forma de entender a si mesmo, ou alguém que você conhece. Imagine um homem de 35 anos. Ele tem talento, inteligência, até carisma, mas sua vida parece suspensa no ar, congelada em um eterno ainda não. Muda de trabalho constantemente porque nenhum o satisfaz de verdade, embora no fundo saiba que foge antes que lhe cobrem resultados concretos. Seus relacionamentos amorosos nunca passam dos primeiros meses. Sempre encontra uma razão perfeita para escapar justamente quando ela começa a falar de futuro, de planos reais, de construir algo juntos. Ainda mora com os pais, ou se mora sozinho, seu apartamento parece o quarto de um adolescente perpétuo. Bagunça criativa, responsabilidades adiadas com todos, amareladaos, sem abrir. Fala com paixão de grandes projetos que vão revolucionar o mundo, de viagens épicas para lugares exóticos, de empreendimentos que mudarão seu destino. Mas suas palavras flutuam no ar, como fumaça, bonitas, mas sem substância. Seus amigos já aprenderam a concordar com sorrisos cansados quando ele menciona seus planos. Sua mãe ainda lava suas roupas, prepara suas comidas favoritas, o protege do mundo. E toda noite, quando se deita, uma pergunta silenciosa o persegue, como uma sombra. Quando minha vida vai realmente começar? Esse não é um caso isolado, nem uma simples imaturidade passageira. É o retrato psicológico do puera aeternus, um fenômeno que atravessa culturas, classes sociais e gerações. Um homem preso entre o mundo luminoso da fantasia infantil e a realidade adulta que apavora sua alma até paralisá-la. Mas de onde nasce esse padrão devastador? Carl Jung nos ensinou que nenhum comportamento psicológico surge do nada. O puera aeternus tem suas raízes na infância, especificamente na relação com a figura materna. Imagine uma criança que cresceu sendo o centro absoluto do universo da mãe. Cada capricho atendido, cada problema resolvido por ela, cada desafio evitado para que ele não sofresse. Uma mãe superprotetora que, com as melhores intenções, construiu em torno do filho uma bolha de cristal. Ou ao contrário, uma criança que nunca recebeu atenção suficiente, que cresceu com um vazio emocional tão grande que agora, adulto, continua buscando desesperadamente aquela mãe ideal que o cuide e o proteja do mundo cruel. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. Um homem que nunca desenvolveu a capacidade de enfrentar a realidade por si mesmo. Nunca aprendeu que a dor faz parte do crescimento, que o fracasso é o professor mais honesto, que a responsabilidade é o preço da verdadeira liberdade. Cresceu acreditando que a vida deveria ser fácil, mágica, sem esforço. E quando a realidade lhe mostrou seu rosto duro e exigente, ele simplesmente se recusou a olhá-la. Preferiu ficar no mundo das possibilidades infinitas, onde tudo é perfeito, porque nada é real. E é aqui que o verdadeiro tormento começa, porque o puera aeternus não é um homem feliz, vivendo em sua fantasia. Pelo contrário, experimenta um sofrimento constante e silencioso. Toda manhã,
acorda com aquela sensação de que a vida escapa entre seus dedos. Vê seus amigos construindo carreiras, formando famílias, comprando caças, alcançando metas concretas. E ele continua exatamente no mesmo lugar de 5, 10, 15 anos atrás. A inveja o corrói, mas ele não consegue admitir. Prefere desprezar essas conquistas. Eles se venderam ao sistema, diz. Eu mantenho minha liberdade, meus sonhos puros. Mas no silêncio da noite, quando ninguém está vendo, a angústia é insuportável. Sente-se como uma fraude, como uma criança fantasiada de adulto, que a qualquer momento será descoberta. Seus relacionamentos são superficiais porque o compromisso real o apavora. Amar de verdade significa arriscar-se a ser vulnerável, a decepcionar, a ser imperfeito. E ele precisa manter a ilusão de ser especial, único, destinado a algo grandioso. Então, foge e cada fuga a prisão fica menor, porque o tempo não perdoa. E chega um momento em que até as desculpas mais elaboradas soam vazias. Chega um momento em que ele não consegue mais se olhar no espelho sem sentir vergonha. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. O puer, a Eternos, não tem medo do fracasso. O que realmente o apavora é o sucesso. Sim, você ouviu bem. Ele tem medo de alcançar suas metas, porque isso significaria enfrentar a realidade de que ele é simplesmente humano, não o ser especial e superior que sempre acreditou ser. Enquanto seus sonhos permanecem no reino do não realizado, podem ser perfeitos, grandiosos, ilimitados. Mas no momento em que os materializa, tornam-se reais, concretos, inevitavelmente imperfeitos. E isso destruiria a identidade que construiu em torno de seu potencial infinito. Carl Jung chamou isso de identificação com o arquétipo. O puer, a Eternos, se identifica tanto com a ideia de ser especial, com um potencial puro, que qualquer ação concreta o ameaça. Porque agir significa limitar, escolher, renunciar a outras possibilidades. Significa dizer, eu sou isso, não aquilo. E essa definição, essa concretização da identidade, é exatamente o que sua psique rejeita com todas as forças. Por isso permanece eternamente no limiar, olhando a vida de fora, sonhando, mas nunca vivendo. Porque viver de verdade exige a coragem de ser comum, de errar, de construir algo imperfeito, mas real. E essa coragem é precisamente o que ele nunca desenvolveu. E então chega um momento crítico. O momento em que a própria vida lhe apresenta uma conta que não pode continuar adiando. Pode ser uma ruptura definitiva com a última mulher que realmente o amou e que finalmente se cansou de esperar que ele amadurecesse. Pode ser a morte dos pais, aquele pilar de segurança que sempre esteve ali para sustentá-lo, e de repente ele se encontra completamente sozinho, sem rede de proteção. Pode ser uma demissão, uma crise econômica, ou simplesmente acordar um dia e perceber que tem 45 anos e não construiu absolutamente nada sólido em sua vida. Esse momento de colapso é devastador. Todas as máscaras caem, todas as desculpas se revelam como sempre foram. Mentiras que contava para si mesmo, e enfrenta o terror mais profundo da alma humana. Ter desperdiçado sua vida, não por azar, não pelas circunstâncias, mas por covardia, por ter se recusado sistematicamente a crescer, a se comprometer, a ser real. Olha para trás e vê um deserto de oportunidades perdidas, de relacionamentos destruídos, de potencial jamais realizado. E o mais doloroso, sabe que ninguém mais tem culpa. Não pode culpar os pais, a sociedade, o destino. Ele escolheu a fantasia sobre a realidade. Escolheu o sonho sobre a ação. E agora está pagando o preço mais alto. Uma vida sem significado. Carl Jung foi o primeiro a identificar esse padrão arquetípico em sua profunda análise da psique humana. O puer Eternos, a eterna criança, representa a negação do processo de individuação, aquela jornada psicológica fundamental onde o ser humano deve atravessar
o fogo da experiência real. Integrar todas as suas partes contraditórias, incluindo as sombras, os medos e as limitações, para se tornar uma pessoa completa e autêntica. Pense na individuação como a jornada do herói mitológico. O jovem deve abandonar a aldeia segura, enfrentar dragões reais, fracassar, sangrar, aprender, e só assim se transformar no verdadeiro herói. Mas o Puer, a Eternos, se recusa a sair da aldeia. Observou que esse arquétipo está intimamente ligado ao complexo materno. Uma atadura psicológica invisível, mas de ferro. O homem que não conseguiu se separar emocionalmente da mãe permanece preso em um estado de dependência perpétua, buscando em cada mulher, em cada trabalho, em cada situação, aquela figura materna que o proteja das exigências brutais da vida adulta. Mas aqui vem o fascinante. Jung também identificou que o Puer vive em constante guerra com seu oposto, o Sênex, menos o velho sábio, que representa estrutura, disciplina, tempo, mortalidade. O problema não é ser jovem de espírito, é rejeitar completamente a necessidade de limites e compromissos. É viver em um extremo psicológico, onde toda limitação é percebida como morte da alma. Marie-Louise von Franz, discípula direta de Jung, aprofundou essa análise mostrando como esse padrão se manifesta na incapacidade crônica de terminar algo, de manter relacionamentos profundos, de aceitar que o tempo avança inexorável. É, em última instância, uma rebelião desesperada contra a própria mortalidade. Mas a psicologia junguiana não nos abandona no abismo do desespero. Existe um caminho de saída, embora seja estreito, íngreme e exija coragem real. O primeiro passo é o mais doloroso, mas libertador. Olhar seu reflexo sem filtros e sussurrar a verdade. Eu tenho fugido da vida, não com culpa que paralisa, mas com honestidade que cura. Reconhecer que os anos perdidos não foram azar, foram escolhas. E se você escolheu mal ontem, pode escolher melhor hoje. O segundo passo é começar pelo pequeno e concreto. Não planeje o empreendimento que mudará o mundo. Simplesmente levante amanhã e cumpra uma promessa simples. Pague aquela conta que está adiando há 3 meses. Mantenha aquele trabalho que não te preenche durante 6 meses completos, sem escapar. Termine aquele pequeno projeto que começou há anos. Cada ação concreta, por minúscula que pareça, é um tijolo que reconstrói sua capacidade de ser real no mundo. O terceiro passo é o mais apavorante. Escolha conscientemente uma limitação. Escolha uma carreira específica e diga: isso é o que vou fazer, mesmo que signifique renunciar a outras possibilidades. Escolha um relacionamento e diga: vou ficar, mesmo que isso me mostre imperfeito. Porque só na limitação consciente floresce a criatividade verdadeira e o significado profundo. O quarto passo: busque ajuda profissional. Um psicólogo ou psicanalista que caminhe com você nesse processo de individuação, porque alguns dragões não podem ser enfrentados sozinhos. E o quinto passo, talvez o mais transformador: desenvolva uma relação de paz com o tempo. Pare de ver as rugas como derrota. Olhe-as como mapas de sabedoria conquistada. Envelhecer não é uma tragédia. É o único caminho para se tornar quem você realmente pode ser. Ser adulto não significa matar seus sonhos, mas ter a coragem brutal e bonita de torná-los carne, sangue e realidade imperfeita. A grande lição que o arquétipo do Puer Eternos nos ensina é esta: a verdadeira liberdade não está em evitar os compromissos, mas em escolhê-los conscientemente. Não somos livres porque podemos fazer qualquer coisa. Somos livres quando escolhemos algo específico e damos todo o nosso ser a isso. A eterna criança acredita que manter todas as portas abertas é liberdade, mas na realidade é a prisão mais sufocante que existe. Porque uma vida sem escolhas definitivas é uma vida sem direção, sem profundidade, sem significado real. Jung nos mostrou que crescer não significa perder a magia, a criatividade
ou a espontaneidade da infância. Significa integrar essa energia juvenil com a sabedoria, a responsabilidade e a estrutura do adulto maduro. É o equilíbrio entre o puer e o senex. É ser capaz de sonhar com os olhos bem abertos, de brincar com seriedade, de criar com disciplina. O verdadeiro adulto é aquele que pode ser criança quando convém, e velho sábio quando é necessário, que pode rir e chorar, construir e destruir, começar e terminar, que não tem medo de ser imperfeito, porque sabe que a perfeição está na totalidade, não na pureza impossível do não vivido. E aqui está o paradoxo bonito. Só quando aceitamos nossas limitações, descobrimos nossa verdadeira grandeza. Só quando paramos de fingir ser especiais, nos tornamos genuinamente únicos. Então deixo você com essa pergunta final. Em que área da sua vida você ainda é uma eterna criança? Que compromisso você tem evitado? Que sonho você manteve perfeitamente intacto na sua mente precisamente porque tem medo de torná-lo real? Não se julgue com dureza. Todos carregamos dentro de nós algo do puer a eternos. Todos temos áreas onde preferimos a fantasia confortável à realidade exigente. Mas a consciência é o primeiro passo para a transformação. E se hoje, depois dessa viagem pelos cantos mais profundos da psique humana, você consegue se olhar com mais honestidade e compaixão, então, este vídeo cumpriu seu propósito. Lembre-se, crescer não é trair seus sonhos, é ter a coragem de vivê-los. Não é renunciar à magia, é aprender a criar magia no mundo real. Não é se tornar alguém que você não é, é finalmente ousar ser quem você realmente pode chegar a ser. A vida está esperando você. Não a versão perfeita da vida que você imagina, mas a vida real, imperfeita, desafiante e absolutamente linda, que se constrói dia após dia com ações concretas e compromissos autênticos. Se este vídeo te ajudou a se compreender melhor, inscreva-se no Psicologia em Foco e nos acompanhe em cada reflexão sobre a mente humana e seus mistérios mais profundos.